Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar o capítulo 5, que traz a regionalização física e cultural do globo. Já visto que vamos começar fazendo as correções das atividades e depois prosseguiremos com o nosso conteúdo. Bem, gente, para começar, observe a imagem e responda as questões. Então, vocês estão vendo aí, né, esse cartoon que a gente chama. E a primeira questão, ele diz o seguinte: o que a charge mostra? A segunda questão: todos os continentes estão representados na imagem? Falta algum? Qual? Já a terceira, ele diz o seguinte: em sua opinião, veja bem, é uma questão pessoal, os mapas do mundo sempre foram representados dessa forma? Então vocês observem aí a vaquinha, certo? E vamos lá para a primeira questão. A primeira questão: o que a charge mostra? Então, bem, gente, vocês devem ter respondido o seguinte: em relação à questão, uma atividade primária, né? Visto que tem relação com o setor secundário, que é a industrialização. Então ele mostra o seguinte: as mudanças no meio rural com a expansão do agronegócio voltado para a exportação da carne. Ou seja, vocês estão vendo que aquele mapa mundi que está representado na vaca, né, quer dizer, tem uma relação com o agronegócio, ok? Vamos para a segunda. Todos os continentes estão representados na imagem? Falta algum? E qual? Gente, vocês têm que observar que, a gente voltando assim lá para aquele conteúdo lá do sexto ano, nós vamos perceber o seguinte, que ali aquela representação é uma projeção cartográfica. E como é uma produção artística, não é isso? Você vai ver o seguinte: você vai ver que ele não tem, né, todos os dados relativos, certo? Aí está faltando muita coisa para se apresentar como um mapa. Então a gente observa que o contorno da Europa está distorcido, certo? E menor proporcionalidade. Ou seja, ele está bem menor do que realmente é. Além do mais, gente, vocês devem notar que latitudes e longitudes não estão expressas nessa atividade, ou nesse desenho, perdão. A terceira questão: em sua opinião, os mapas do mundo sempre foram representados dessa forma? Veja bem, lá na segunda questão eu falei da questão que o mapa não estava distorcido a Europa. Então ele apresenta uma deformidade. Então, na verdade, se a gente for para começar, a gente vai iniciar o seguinte: que o mundo, na época, né, da formação, os continentes não eram dessa forma. Eles eram continentes tudo unido, que a gente chamava de Pangeia. Aí, com o passar do tempo, ela foi se fragmentando. E aí foi se formando cada grupo, cada massa continental, formando em diferente. Hoje a gente percebe o seguinte, que elas, né, ainda estão se movendo, mas de uma certa lentidão. E veja bem que esse é um tempo geológico, né? A gente já viu isso, é um tempo que demora. Então, essa formação de continente que está expressa na vaca e muitas vezes nos mapas, né, eles são de 250 milhões de anos, certo? Então vamos para frente. Eu não coloquei aqui a resposta porque vocês, é uma questão pessoal e baseado naqueles conhecimentos lá do início do capítulo. Vamos para frente.
O texto de ação da página 101. Ele pergunta o seguinte: todas as formas de regionalização do espaço mundial são corretas? Todas elas são adequadas para a mesma finalidade? Por quê? Então, gente, veja bem aí as formas de regionalização. Se você pensar bem e for estudar o mundo, você pode estudar o mundo de diversas maneiras. Você pode estudar o mundo de acordo com as energias hidráulicas, poder atômico, os blocos políticos, blocos econômicos, a questão do potencial bélico, questão das armas, né? Então ele coloca o seguinte: todas as formas de regionalizar são corretas, não havendo uma melhor que a outra, porque respondem a um objetivo. No caso aqui, nós vamos estudar os países subdesenvolvidos. Então a gente vai ter um mapa, certo, do mundo, dividido em países subdesenvolvidos, certo? Ou por outra, também com relação aos países desenvolvidos, ou seja, aqueles países, né, que são ricos. Então a gente tem que ver o seguinte, que durante o nosso estudo, essa divisão ela é importante. Essa regionalização ela vai ser muito importante, porque nós vamos poder comparar países ricos com países pobres, certo? Então, beleza, a primeira questão. Vamos para a segunda questão. Acredito que vocês tenham respondido. Observe o mapa acima, escolha um dos idiomas e elabore outro mapa que mostre somente as regiões onde o idioma escolhido é a língua oficial. Bem, gente, aquele mapa que tem lá no livro, certo? Ele mostra os idiomas, certo? É o mapa idiomático, como é chamado. E ele diz o seguinte, que o processo de regionalização se dá por meio do conhecimento das características do espaço geográfico, considerando as transformações sociais do espaço, o reconhecimento de uma identidade particular, atuando sobre as necessidades de fragmentação ou interação nas áreas. Então, veja bem, a gente vai entender o seguinte, que cada um dos países tem um idioma diferente. E dentro deles há uma diferenciação, muitas vezes, que nós chamamos aqui no norte de sotaque, né? Aquele sotaque diferente. E outros, por exemplo, o inglês dos Estados Unidos é bem diferente do inglês da Inglaterra. Apesar de ser uma língua oficial nos Estados Unidos e na Inglaterra. Veja bem também que o nosso português, ele em muitas regiões ele é diferente, né? Muito diferente daquele português de Portugal, né? Onde que os portugueses vieram para cá e colonizaram, trouxeram a língua e culturas e etc, né? E aí a gente não fala, né, um português igual o de Portugal. Vamos para frente. O texto de ação da página 103. A primeira questão ele diz o seguinte: é correto afirmar que tanto as ilhas como os continentes são porções de terra cercadas de água por todos os lados? Por quê? Veja bem. Primeiramente, a gente vê o seguinte. Ele diz que sim, pois cerca de 73% da superfície do globo é constituída por água, pelos oceanos e mares. Então, gente, você observa o seguinte, que se você observar o globo, você vai perceber que todos os continentes são formados por águas ao seu redor. Aí alguém diz assim, professor, mas as ilhas também. Mas aí a gente vê o seguinte, que tem aquele critério, né, que é o tamanho, certo? A gente não vê os continentes, eles têm as suas divisões, são separados por águas, certo? São massas, né, de terras cercadas por água. Só que os oceanos são, né, são grandes massas.
Vamos ver a segunda questão, que aí a gente analisa a primeira. Qual é o critério adotado pelos estudiosos para diferenciar continente de ilhas? Dê sua opinião sobre esse critério. Essa questão aí já foi praticamente resolvida quando eu fiz o comentário da primeira questão. Veja bem, ele diz que o critério é a extensão territorial, o tamanho. E aí ele tem, né, um critério de dizer quem é a maior ilha e quem é o menor continente. Então ele diz que a Austrália é considerado o menor continente e a Groenlândia a maior ilha. Então, a partir de todas as terras maiores que a Austrália são considerados continentes. E todas as porções de terras cercadas de água por todos os lados, menores que a Groenlândia, são consideradas ilhas, certo? Então veja bem aí, né, essa diferença e esse critério. Muito bem, gente. Vejamos a terceira questão. Qual a diferença entre a regionalização proposta pelo mapa das principais línguas do mundo, na página 101, e uma regionalização por continentes? Como você chegou a essa conclusão? Bem, gente, veja bem. Ele diz o seguinte: qual a diferença entre a regionalização proposta pelo mapa das principais línguas do mundo? Essa regionalização, ela é uma regionalização, vamos dizer o seguinte, por critério social, aonde o mapa mundi está mostrando os diferentes idiomas, certo? Por isso que é uma regionalização descontínua, certo? Ele explica por quê. Nem todos os países falam a mesma língua. Enquanto que a regionalização por continente, né, se trata de uma questão por natureza, certo? Sempre contínua. A questão da formação dos continentes, certo? Sempre vai ser a mesma, certo? Só que a regionalização por parte dos idiomas, como eu já falei anteriormente, ela é descontínua. Por quê? Porque apresenta não a mesma língua em todo o mundo, e sim com os diferentes idiomas em cada país, ok? Vamos seguir. Vamos começar o nosso conteúdo a partir do item 4, que fala sobre as noções de velho, novo e novíssimo mundo. Meus queridos, coloquei aqui 2 questionamentos para analisarmos durante a nossa aula. O primeiro dele eu coloquei o seguinte: por que o bloco continental formado pela Eurásia e pela África é chamado de Velho Mundo? Em seguida, eu coloquei o seguinte: de onde vêm então os termos velho, novo e novíssimo mundo? Ok? Esses 2 questionamentos aí, para vocês prestarem atenção durante a aula, que vai ser explicado. Observe essas imagens, né? Que nós temos aí o Velho Mundo, né, composto pela Europa, Ásia e África. Temos a Austrália ao centro, né? E depois o Novo Mundo, composto pela América. Vamos. Mais uma dúvida e com relação ao questionamento. Veja bem, mas se os continentes se formaram ao mesmo tempo, de onde vêm os termos Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo? Vamos pensar um pouquinho para analisar esses questionamentos e prestar atenção durante a aula para que vocês possam
respondê-los. Observe, gente, aí o Velho Mundo. E essas ilustrações que eu coloquei de lado. Você vê o seguinte, que o Velho Mundo aí, ele representa, né, uns aspectos importantes. Questão dos descobrimentos, né, das grandes navegações, a questão das primeiras civilizações que apareceram, o aparecimento do homem, é isso? A construção de mapas. Então vamos prosseguir. Evidentemente, não é porque ele se formou antes dos demais. E uma prova disso é que suas rochas não são mais antigas do que as dos outros continentes. A questão aqui é o Velho Mundo, né? Eu mostrei para vocês o mapa anterior e nós vimos o seguinte, né? Que o Velho Mundo ele é conhecido por esse nome porque se trata ou se refere à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta por parte dos europeus, né? Não são termos baseados na geologia, na idade dos terrenos, mas sim na história das sociedades. Então a gente percebe o seguinte, foi onde começou todo o processo de civilização. O Velho Mundo ele foi palco do berço da civilização, foi palco das duas grandes guerras, do processo da evolução industrial, com a Revolução Industrial que a gente já viu, certo? E do descobrimento das outras regiões do Novo Mundo e do Novíssimo Mundo. Então, gente, Europa, Ásia e África, essa divisão baseia-se em aspectos históricos e culturais, certo? E não por aspectos geológicos, certo? Vamos para frente. Então veja bem, a explicação e com certeza aqueles questionamentos, está aí a resposta. Durante milênios, essas três porções territoriais, quais são as três? A Europa, a Ásia e a África, foram palco de histórias diferentes de distintas sociedades que foram se constituindo e se desenvolvendo. Então, essas civilizações trouxeram momentos importantes na história. Então, esses termos referem-se à história humana, ao processo de descoberta e colonização das diversas regiões do planeta por parte dos europeus. Não são termos baseados na geologia, na idade dos terrenos, mas sim na história da sociedade. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo porque foi aí que surgiram as mais antigas civilizações de que se tem conhecimento. Os fenícios, os assírios, os egípcios. E aí nós temos aí a figura aí, né, da Mesopotâmia, que é uma região que é considerada a região entre os rios, que também surgiu grandes construções, né, e etc. A Eurásia e a África receberam o nome de Velho Mundo porque foi aí que surgiram as antigas civilizações de que se tem conhecimento. Ao norte da África e em parte da Ásia desenvolveram-se há cerca de 7.000 a 3.000 anos sociedades como a Fenícia, a Suméria, a Assíria e a Egípcia, certo? Está explicado aí um dos questionamentos, aliás, quase todos os questionamentos no início da aula. E aí eu coloquei essa visão aí, né? Os primeiros exploradores, né? E aí ele diz o seguinte: foram encontrados em certas regiões do Velho Mundo, na África principalmente, como também na China e no Oriente Médio, fósseis ou os esqueletos mais antigos do gênero Homo
em especial o Homo sapiens, o atual ser humano. Então você vê aí o seguinte, que ele diz o seguinte: os primeiros exploradores, e aí vocês depois vão ler aí essa imagem, né, que diz que os desbravadores do mundo foram o pessoal do Velho Mundo. Então, gente, em certas regiões do Velho Mundo, na África, principalmente também como na China, no Oriente Médio, fósseis ou esqueletos mais antigos do gênero homem, em especial Homo sapiens, né, foram encontrados nessa região. Dessa forma, tanto o aparecimento da nossa espécie, o Homo sapiens, como das civilizações mais antigas, ocorrido há cerca de 7.000 anos, ocorreram na região da África. O advento do Homo sapiens, ou seja, o aparecimento do homem atual. E da Ásia, as primeiras civilizações da região, onde é hoje conhecida como Oriente Médio. Então nós temos aí o crânio, né, do Homo sapiens e da altura, né? Ele está lá no Museu Nacional de Addis Abeba, lá na Etiópia. Pronto, vamos ver o seguinte. E aí a gente vê o seguinte, por onde começa a civilização ocidental. Foi na Europa que surgiu a civilização ocidental. A partir do século XV, com as chamadas grandes navegações, a sua expansão marítima comercial e principalmente após a Revolução Industrial. Essa situação acabou por dominar o mundo inteiro. Por isso, a Europa às vezes é conhecida de forma equivocada como o berço da civilização. Na verdade, ela é o berço somente da civilização ocidental e não das primeiras civilizações. Há quem diga, sempre eu vejo, né, algumas reportagens, alguns livros que falam sobre a Europa, o berço da civilização. Não é da civilização. Por quê? Porque os grandes acontecimentos aconteceram principalmente na região da Ásia, na região da África. Por exemplo, o aparecimento do homem, não é isso? Então, em relação à civilização ocidental, nós temos aí a Europa. E nós temos aí os grandes símbolos aí da Revolução Industrial, que é a máquina de fiar, né, de fazer tecidos, o trem como transporte de cargas e pessoas, e a sua principal fonte de produzir, que é o carvão mineral, que foi a fonte principal da primeira Revolução Industrial. Depois, nós vamos chegar ao seguinte: o momento de maior expansão da cultura ocidental, no entanto, foi entre os séculos XI e século XV, como o desenvolvimento do comércio. Após o século XV, ou seja, com a expansão marítima, os europeus descobriram terras e impuseram, mesmo que parcialmente, seus costumes, sua religião, festa, cultura e economia a vários povos dominados. Então essa expansão marítima, ela foi uma expansão que chegou a dominar as terras encontradas, certo? Então aí eles tentaram escravizar os povos nativos, impuseram sua economia, sua cultura, ao modo deles, certo? Esse processo ele foi expandido após a Revolução Industrial, quando os europeus passaram a dominar também povos que antes com eles eram rivais, como os chineses, os persas, os turcos, e também iniciaram a colonização da África e boa parte da Ásia. Ou seja, ele começou a impor a sua cultura e a sua economia nesses países, até mesmo os que tinham uma rivalidade com o povo europeu. Novo mundo, novíssimo mundo ou novíssimo continente. Chegamos ao novo mundo.
E ele é apresentado pelo continente americano. Então, a América foi denominada Novo Mundo porque os europeus a ocuparam somente a partir do século XV. E esse século XV foi com a expansão marítima e comercial, que eles chegavam a descobrir terras, né? Tinha um caminho traçado para chegar à Índia como um caminho comercial marítimo. E aí eles se estenderam um pouco daquela região e aportaram na América, né? Então, até esse momento, o único mundo que conheciam era a grande massa continental formada pela Eurásia e pela África. Então, após o século XV, eles chegaram na América. Por sua vez, a colonização da Austrália e do conjunto de ilhas que pertence à Oceania, mais de 4.000 ilhas, deu-se apenas no século XVIII. Daí o adjetivo de novíssimo mundo, pois o termo novo já havia sido utilizado para o continente americano, explorado pelos europeus 3 séculos antes. Então, gente, aqueles questionamentos, estamos terminando suas respostas, né? E aí vocês vão entender o porquê daquele questionamento. Seguir. No quinto item, nós vamos conhecer a Antártida. E aí vem um questionamento. Por que o continente antártico não recebeu nenhum adjetivo do tipo novo ou novíssimo mundo? Veja bem, por quê? Qual a razão dele não ter recebido esse adjetivo? Né? Vamos pensar um pouquinho e durante as aulas a gente vai, com certeza, né, resolver esse questionamento. A Antártida, o último continente ao qual chegaram os navegadores europeus, a Antártida não recebeu nenhum adjetivo do tipo novo ou novíssimo mundo. A Antártida, ao contrário dos outros continentes, ela não é habitada por nenhum polo. Certo? Ela é basicamente um mundo natural, de terras geladas, habitats para pinguins, focas, leões marinhos e outros animais que conseguem viver em temperaturas muito baixas. Esse território ele não foi dividido em países e ninguém reside ali de forma permanente, a não ser pesquisadores que vivem durante algum tempo em estações ou bases científicas. Veja bem, a Antártida ela é um patrimônio da humanidade. Nós vamos saber por quê. Então, ela não tem nenhum adjetivo, ela é simplesmente um continente gelado, onde só quem habita são, né, os animais adaptados àquela região. E aí nós temos na Antártida, né, como ela não pode ser explorada economicamente, não é isso? Mas cientificamente ela pode ser explorada, apesar de que tem muita gente com interesse nessa região. E nós vamos já saber o porquê. Nós temos aí, né, uma base de pesquisa brasileira, né, que é a chamada Comandante Ferraz. E ela, em 2012, ela sofreu um sinistro, ou seja, um acidente e um incêndio de grandes proporções que destruiu cerca de 70% da base. E de 2012 essa base ela tinha que ficar pronta agora, no ano de 2020. Né? Vamos ver lá. A Antártida apresenta temperaturas extremamente baixas. Uma camada de gelo cobre o seu solo, impedindo o cultivo e congelando os rios. A espessura dessa geleira às vezes chega a 4 km. Então, isso dificulta, né, a questão, naturalmente, de se cultivar, de se criar animais, de se morar. Não é isso?
Então, grandes massas de gelos, os icebergs, deslocam-se para os oceanos quando se desprendem da geleira polar. Ou seja, esses icebergs, quando se desprendem das grandes massas, certo? Muitas vezes questão do aquecimento global. E aí eles vão flutuando, né? Gente, isso aí é importante, né? Veja bem o que nós vamos ver agora. Há tanta água congelada na Antártica que, se ela descongelasse e fosse para os oceanos, o nível do mar subiria cerca de 60 metros em todo o planeta, inundando a maior parte das cidades litorâneas. É muita água e queira Deus que isso não aconteça, gente, né? Porque muita gente vai sofrer, muita gente vai desaparecer do mapa. Calcula-se que o continente antártico tem aproximadamente 14 milhões de quilômetros quadrados. E além do mais, toda essa água, todo esse gelo, né? Essa água congelada, ela é água doce, ela é água potável, certo? As condições para a vida humana nessa região são precárias. As temperaturas são extremamente baixas, chegando a atingir menos 89 graus Celsius. Além disso, ocorrem ventos violentos que podem chegar a velocidade de 300 km por hora, quase um carro de Fórmula 1. E aí você está vendo aí diversas imagens, né, da Antártica. Olha aí, gente, mais um questionamento para vocês. Apesar desses fatores, são muitos que disputam terra na Antártida. Por que esse interesse? Qual o interesse de querer terras na Antártida? Alguns eu já comentei, vamos ver para frente aqui o que ele vai falar. A Antártida possui uma importância estratégica. Trata-se de um local ideal para a instalação de bases militares e aeroespaciais e de bases de suprimentos de aviões comerciais, justamente base de lançamento de foguetes, certo? É muito importante essa localização geográfica. Também tem um importante papel na formação do clima da superfície terrestre. Acredita-se que o subsolo da Antártida existam petróleo, carvão e alguns recursos minerais valiosos para a economia moderna: ferro, cobalto, cobre, ouro, platina, zinco e também o tungstênio, certo? Isso em quantidades grandes, né? A quantidade de água potável armazenada sobre a forma de geleiras na Antártida é a maior do mundo. Então veja bem, o potencial de água é enorme, água potável. E veja bem o seguinte: suas águas oceânicas abrigam uma rica fauna, que inclui desde baleias até várias espécies de crustáceos, especialmente o crio. O crio ele é uma forma de um crustáceo, uma espécie de camarão, né? O camarão nosso aqui, lá é o crio. Vamos para frente. Alguns países, principalmente os Estados Unidos, a Rússia, a França e o Reino Unido, possuem várias bases científicas na Antártida. Em 1961, 12 países assinaram o Tratado da Antártida, que posteriormente foi aceito por outros, inclusive o Brasil. Veja bem, o que é esse tratado? Certo? Esse tratado ele determinou que até 1991 a Antártida não pertencia a nenhum país, embora todos tivessem o direito de instalar ali base de estudo científico. Veja bem, base de estudo científico e não de exploração econômica. Entre outras medidas, proibiu-se a construção de bases militares e outras, visando a exploração de minérios, por exemplo, a realização de explosões nucleares e a construção de depósitos para armazenar resíduos nucleares. Então veja bem,
há uma grande proteção por parte dessa área da humanidade. Uma proteção em volta da Antártida, certo? O Tratado da Antártida de 1961 definiu ainda que apenas os países com base científica ou que tivessem realizado estudos nessas terras poderiam participar de decisões sobre uma possível divisão de seu território no futuro. Olha, o Brasil realizou em 1984 uma expedição de estudos na Antártida, com o navio Barão de Tefé. Com isso, nosso país se credenciou para participar da reunião de 1991. Então, o Brasil já aí colocando aí uma base científica, que a gente já viu ali, né? E participando das decisões, né, tomadas sobre esse tratado. Na reunião internacional de 1991, os atuais 30 países signatários do Tratado da Antártida decidiram prorrogá-lo por mais 50 anos. Isso significa que até 2041 a Antártida não pertencerá a nenhum país, permanecendo patrimônio de toda a humanidade, certo? Mas, veja bem, as explorações científicas continuam, né? Continuam. Acredita-se que quando chegar um tempo de terminar esse tratado, e que quem tiver base lá poderá ter o seu pedaço de terra. É assim que falam, né? A situação geopolítica da Antártida. Por causa do Tratado da Antártida de 1991, ou 1961, perdão, gente, nenhum país pode reivindicar o território desse continente para si. No entanto, alguns duvidam que essa situação perdure por muito tempo, argumentando que as grandes empresas e os governos poderosos logo vão encontrar um jeito de explorar os recursos antárticos. Certamente, né? Há uma visão em torno disso aí, de explorar, mesmo que seja proibido. Já aconteceu vários casos de uma proibição da ONU e alguns países mais poderosos desobedecer. Por que não? Não é isso? Entre as ideias de exploração desse continente, existe um aproveitamento da água potável, com imensos navios que carregariam esse líquido até as regiões e países carentes desses recursos, certo? Isso aí seria bom, né? Porque tem muitos países aí que tem seca absurda, certo? E não tem água, principalmente os países que vivem no deserto. Para frente. Também outros falam que sondas que vão perfurar o gelo para descobrir e explorar petróleo, carvão ou alguma outra riqueza mineral. Apregou ainda o uso de subsolo desse continente gelado para armazenar milhões de toneladas de alimentos para uma hipotética futura era de escassez. E também uma guerra nuclear, quem sabe, que Deus não vai permitir isso. Há inúmeras propostas para a exploração da Antártida, mas só o futuro dirá se alguma delas vai ser concretizada ou se o continente permanecerá como uma espécie de parque ecológico, um patrimônio de toda a humanidade. A Argentina e o Chile, signatários do Tratado da Antártida, e os dois países mais próximos da Antártida, vêm manifestando interesse por esse continente desde as primeiras décadas do século XX. Que são os dois que estão mais próximos, também tem grande interesse. Mas veja bem, tem um tratado aí para obedecer. E nós temos aí a base de Carlini, que pertence à Argentina, né? Isso aí foi em 2017. Vamos para frente. Gente, chegamos ao fim e tá aí a agenda, né? Para vocês resolverem aí as atividades do livro Mais Ação, da página 114, as questões 1, 2, 3 e 4. E
Lembrando a vocês que o trabalho de férias é para ser entregue no retorno das aulas presenciais. Gente, até a próxima, certo? Fique com Deus.